Olá, pessoal! Voltamos com a nossa aula sobre as características do texto acadêmico. E vimos na primeira parte da aula que o texto acadêmico ele possui algumas características, né, que devem ser cumpridas todas as vezes que nós formos produzir um determinado texto dentro do contexto da universidade, tá? A primeira característica que nós vimos é que o texto acadêmico ele é fruto de um processo de investigação científica, ou seja, você não vai produzir o texto acadêmico do nada, mas ele é resultado de um processo de investigação, ou seja, uma revisão bibliográfica, ou seja, uma revisão de literatura, uma revisão de pesquisas prévias que já foram publicadas anteriormente, tá? Análise de documentos como livros didáticos, leis, documentos oficiais do Ministério da Educação, né? Análises de falas, práticas de observação. Então, todo texto acadêmico ele é fruto desse processo de investigação, tá? E a principal característica do texto acadêmico é essa necessidade de sempre citar um autor, autores ou autoras que já escreveram sobre o tema anteriormente. Então, todas as vezes que vocês forem produzir um texto dentro da universidade, sempre vai haver essa necessidade de se reportar a um autor que já escreveu sobre o tema antes, previamente. Ou seja, sempre vai haver essa necessidade de citar autores. E por que a gente faz isso? Primeiramente, para sustentar as afirmações que são postas no trabalho. Ou seja, as afirmações que forem postas em um texto acadêmico sempre devem ser sustentadas, fundamentadas teoricamente, ou seja, fundamentadas por trabalhos publicados anteriormente. As citações também dão credibilidade ao trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? O seu trabalho ele não é fruto de achismo ou simplesmente da sua opinião pessoal, mas o seu trabalho, o texto acadêmico, ele é fruto de uma pesquisa com procedimentos metodológicos. Nós também devemos citar para apresentar as informações, ou seja, as teorias já publicadas sobre aquele tema. E também nós devemos citar para mostrar diferentes conceitos e diferentes formas de pensar sobre um determinado tema, tá? Então, essa é a principal característica do texto acadêmico. Quando a gente fala sobre citação, tá certo? É necessário nós falarmos sobre um determinado ponto, que é a ética na pesquisa. O que é que eu estou querendo dizer, tá? Todas as vezes que vocês lerem um determinado texto e citarem esse texto, tá? É obrigatório mencionar a fonte da sua pesquisa. Ou seja, eu não posso chegar na internet, ou melhor, em um artigo científico, em um livro, em um capítulo de livro, eu achei essa frase bonita, eu vou colocar no meu trabalho. E não mencionar que essa fala, essa frase que você usou, é de uma outra pessoa, tá? Então, mesmo que você use uma frase, 3 palavrinhas, 4 palavrinhas, é necessário mencionar a fonte da sua pesquisa, tá? Quando a gente utiliza uma frase, pode ser uma única frase, um parágrafo ou um texto, que é de uma outra pessoa, e nós não mencionamos a fonte, isso se chama plágio. Schneider diz o seguinte, o plágio, então, pode ser definido como a ação de apossar-se de trabalhos acadêmicos, deixando de lado a ação de mencionar o nome do autor. Romancini define o plágio como a não menção da autoria de um determinado trabalho acadêmico, classificando-se desse modo como uma prática de apropriação desonesta e indevida. Isso é muito importante, tá, gente? Muitas vezes a gente vai ler um texto e a gente pega uma frase. Eu achei essa frase linda, ela vai ficar perfeita no meu trabalho. E eu não menciono a pessoa, o autor daquela frase. Isso se chama plágio. Silvio, só uma linha? Só uma linha. Então, isso é bastante importante, tá? Todas as vezes que vocês citarem, utilizarem um determinado parágrafo
2 linhas, 3 linhas, 1 linha. É importantíssimo, tá certo? Colocar aspas e colocar o nome do autor, tá certo? Isso é importantíssimo, tá? A trabalhar essa questão com vocês, tá certo? Então, tá? Vimos até então que o texto acadêmico ele não pode ser construído nunca com base em informações, em opiniões pessoais, tá? Ponto de vista, não, tá certo? Tudo aquilo que eu vou usar em um trabalho acadêmico, conceitos, definições, informações, devem ser usadas, devem ser extraídas de um texto acadêmico. E sempre mencionar o nome do autor em que eu li aquela teoria e aquele conceito. Lembram que eu falei anteriormente no primeiro vídeo que a gente não pode citar qualquer texto? Não, eu não posso citar qualquer texto. Textos de Wikipédia, textos de blog, textos de site, não, eu não posso citar, porque esses textos, eles não têm credibilidade acadêmica, não têm credibilidade científica, tá? Então, eu só posso citar informações, ou melhor, textos e fontes qualificados e adequados, tá? Ou seja, eu só posso citar textos que têm credibilidade. E quais são esses textos, tá? Textos acadêmicos, artigos científicos publicados em revistas, capítulos de livros, dissertações de mestrado, tese de doutorado, trabalhos publicados em anais de evento, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um artigo publicado em revista. É um artigo que ele foi publicado na revista Lei Escola. É uma revista da Universidade Federal de Campina Grande, tá? Então, esse texto aqui, um artigo científico, pode ser citado em um trabalho acadêmico, um texto acadêmico? Pode. Por quê? Um artigo publicado em uma revista acadêmica, ele tem credibilidade científica para ser citado, tá? Tá? Artigos, tá certo? Aqui um exemplo desse mesmo artigo, tá? Um outro artigo também, ó, o ensino da leitura e a formação do professor. É um trabalho da professora Carmi Ferraz Santos, tá? Que é professora do Departamento de Educação da Universidade Rural, tá? Foi um artigo científico do ano de 2002, publicado na revista Teias, do Rio de Janeiro, tá? Livros, tá? Eu posso citar livros? Com certeza. Os livros acadêmicos, eles são fontes riquíssimas e fontes que possuem credibilidade acadêmica. Eu trouxe aqui um exemplo do livro Fala e Escrita, de Luiz Antônio Marcuschi e Ângela Paiva Dionísio, tá? Até o final do curso, com certeza, vocês vão estudar com base nesse texto. É um dos livros bastante renomados e livros de prestígio dentro da área da linguística. Ler e compreender os sentidos do texto. É um livro de Ingredori Vilassacó e Wanda Maria Elias. Nós já lemos algumas coisas sobre alguns conceitos. O conceito de leitura, o conceito de gêneros textuais. Então, são fontes que possuem credibilidade científica e acadêmica. Tá? Capítulos de livro. Tá? A maior parte dos livros hoje são livros de organização. São organizados por 1 ou 2 ou 3 autores e dentro desse livro tem vários capítulos, tá? De diferentes autores. Então, eu posso citar esses capítulos com certeza, tá? Aqui eu trouxe o sumário do livro Fala e Escrita e percebam, tem vários capítulos, ó. Luiz Antônio Marcuschi, Ângela Paiva Dionísio, Mariane Cavalcante, Beth Marcuschi. Se eu for fazer um trabalho sobre oralidade, eu posso escolher alguns capítulos? Com certeza. Os capítulos do livro também são textos acadêmicos e podem ser citados. Aqui eu trouxe um exemplo do capítulo desse mesmo livro, Fala e Escrita, Oralidade e Letramento como Práticas Sociais. Um capítulo que é bastante conhecido também do livro Fala e Escrita, Multimodalidade discursiva na atividade oral escrita, de Ângela Paiva Dionísio. Com certeza, futuramente, vocês vão trabalhar com base nesses textos também.
Dissertação de mestrado. Silvio, eu posso citar uma dissertação de mestrado no meu trabalho? Com certeza. As dissertações de mestrado também são textos acadêmicos e têm credibilidade acadêmica. Eu trouxe a página, né, da minha dissertação de mestrado, que é do Departamento de Letras da UFPB, tá? Então, eu posso citar? Com certeza, tá? Trabalhos publicados em anais de evento. O que é isso, Silvio? Congressos, seminários, tá? Os trabalhos que são apresentados nesses eventos, eles são publicados no final do evento. Esses trabalhos podem ser citados? Sim. Aqui eu trouxe um trabalho que eu apresentei no Congresso Nacional de Educação de 2018, tá? Esse trabalho, ele pode ser citado? Com certeza. Os trabalhos publicados em anais de evento acadêmico, eles também são textos acadêmicos e têm credibilidade científica. Por isso, eles podem ser citados. Outro trecho de um trabalho que foi publicado no Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, tá? E que também pode ser citado. Vamos lá. Essa parte aqui eu vou adiantar, mas é o conteúdo que nós vamos estudar na próxima semana, tá? Na aula da próxima semana, nós vamos estudar um pouco sobre as ferramentas para a pesquisa. Ou seja, onde é que eu posso fazer uma pesquisa, tá? Na próxima semana, nós vamos ver isso de forma mais aprofundada. Mas, desde já, Google Acadêmico, eu vou lá, eu abro o Google e vai abrir uma página, e coloco lá, ó, Google Acadêmico. Vai abrir uma outra página, um Google que é acadêmico, ou seja, ele é voltado apenas para publicação de textos acadêmicos, tá? Então, quando a gente coloca lá um tema, vão sair uma série de opções de textos acadêmicos, artigos publicados em revistas, capítulos de livros digitalizados, dissertações de mestrado, tá? Tese de doutorado, até um livro por completo, tá? Então, o Google Acadêmico é uma ótima ferramenta para vocês pesquisarem, tá? Vocês vão abrir lá o Google, normalmente, e vão colocar lá no Google. Google Acadêmico, pesquisar. Vai abrir esse Google Acadêmico, que é bem parecido com o Google mais convencional. Mas ele só vai disponibilizar textos acadêmicos. Portal de periódicos da CAPES, tá? Plataforma Cielo. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Na próxima semana, nós vamos ver um pouquinho de cada uma dessas ferramentas de pesquisa que vocês podem utilizar. Mas eu posso, desde já, adiantar o Google Acadêmico, que é uma ótima ferramenta e fonte de pesquisa. Tá certo? Outra característica que nós vamos ver a respeito do texto acadêmico é a formatação do texto acadêmico, tá? Quando a gente está produzindo um texto no Word, eu não posso formatar de qualquer forma. Ah, eu vou usar essa fonte porque é bonita. Ah, eu vou utilizar o itálico, o sublinhado. Vou colocar uma corzinha. Não, não pode ser de qualquer forma, tá? Fonte Arial ou Times, qualquer uma das duas, tá? Tamanho 12, tá certo? Alinhamento justificado e espaçamento de 1,5. Silvio, pode ser qualquer uma das duas? Qualquer uma das duas. A não ser que o professor da disciplina solicite uma determinada fonte. Então, você vai atender essa solicitação. Mas as fontes oficiais das normas da ABNT, Arial ou Times, tamanho 12, alinhamento justificado e espaçamento de 1,5. Essa é a formatação oficial do texto acadêmico. Margens. Eu posso colocar qualquer margem? Não. Tá? As margens são essas, ó. Superior 3 centímetros, inferior 2 centímetros, direita 2 centímetros e esquerda 3 centímetros. É a formatação das margens oficial estabelecida pelas normas da ABNT. Eu vou dar uma pausa no vídeo
e a gente continua no próximo vídeo, tá certo?